Olá, sejam muito bem-vindos ao Hub Cybertech Brasil. Eu sou Jaqueline Carvalho e hoje nós falaremos sobre a construção de uma carreira de sucesso em cibersegurança. Para isso, nós contamos com a contribuição do Marcos Oliveira, que é Country Manager da Palo Alto Networks e se dispôs a nos contar um pouco da trajetória dele, principalmente para inspirar novos talentos nessa área. Marcos, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra falar com você. O prazer é meu. Muito obrigado, Jaqueline. O Marcos, para começar, eu vi no seu LinkedIn que você tem mais de 2 décadas de experiência em tecnologia. Como é que foi essa escolha? Como é que você chegou ao universo de tecnologia? Bom, vamos ver se eu consigo lembrar tanto tempo atrás. Não, falando sério, eu comecei há muito tempo atrás e foi eu comecei com interesse em sistemas de informação, né, e comunicação de dados, lá em 1900 e alguma coisa, e ali estava começando essa coisa do computador, mas me impressionou um pouquinho o segmento com relação a uma transformação que naquela época estava vindo, nem se compara a essa, e eu decidi estudar com relação a sistemas de informação e comunicação de dados. E foi aí que eu iniciei meu processo de conhecimento. Isso foi muito importante, que deu uma base para o que estava para vir do ponto de vista de mercado de tecnologia. Logo depois disso, eu voltei para o Brasil, estava estudando no Canadá, voltei para o Brasil, e eu arrumei o meu primeiro emprego, procurei no jornal, foi aquele emprego de olhar no jornal, pegar, fazer entrevista, e eu consegui meu primeiro emprego numa empresa que estava vinculada a esse segmento de comunicação de dados, que era a comunicação entre as empresas. E aí eu permaneci um tempo nessa empresa e depois fui convidado para participar num processo numa primeira multinacional. Tá? Essa multinacional era uma multinacional da Califórnia, ali chamava Simi Valley, e aí eu fiquei lá 1 ano e meio nessa empresa, aprendendo, fazendo toda a parte de desenvolvimento de produto aqui no Brasil, e essa empresa ela foi adquirida por uma empresa muito grande, era uma multinacional canadense. Então, eu fui absorvido por uma empresa muito maior, chamada Nortel Networks. Na época, era a maior empresa de telecomunicações do Canadá. E aí eu permaneci lá na Nortel 14 anos, tive várias funções, fui me desenvolvendo e obtendo promoções de gerência, a diretoria, e fiquei responsável por uma boa parte na Nortel nesses 14 anos. Isso foi importante porque foi naquela época da privatização no Brasil, então houve muita mudança no nosso sistema, não existia celular naquela época, né? Então eu tive o prazer de participar de grandes transformações na infraestrutura do país. Então, tinha essa rede de infraestrutura de comunicações que não existia, ela foi montada pela primeira vez no Brasil do ponto de vista nacional, a primeira rede celular do Brasil digital. Então, eu pude participar dessas fases de transformação. Aí, depois disso, eu saí da Nortel e entrei no mercado de cybersecurity há mais ou menos 10 anos atrás, e nesses 10 últimos anos eu pude ajudar a liderar 3 empresas líderes de cyber lá do Vale do Silício, e há 4 anos e meio eu estou aqui na Palo Alto Networks, muito feliz de estar aqui, e podendo, neste momento, ajudar essas empresas a se fortalecerem, porque isso tem muito a ver com o desenvolvimento do país, né? Na medida que essas empresas se tornam mais seguras, que a gente consiga ajudar essas empresas a se tornarem mais seguras, elas conseguem
elas conseguem crescer, elas conseguem competir melhor nesse mundo tão desafiador que nós temos do ponto de vista de segurança cibernética. Então, foi um pouquinho disso. Essa é uma trajetória realmente inspiradora, hein, Marcos? Me conta uma coisa, em cibersegurança, a gente tem visto que faltam pessoas nesse mercado, especificamente pessoas qualificadas, né? Onde é que você acha que reside o problema especificamente no Brasil? Faltam pessoas e, ao mesmo tempo, a gente tem uma população muito grande e jovens que estão desempregados e estão buscando inspirações em novas carreiras. Onde é que você acha que reside o problema? Bom, eu acho que eu vejo do lado positivo, né? Então, se a gente for analisar esse cenário, vamos falar de cenário, né? Quais são os desafios desse cenário, né? Então, por um lado, nós temos um mercado que tem uma limitação de recursos, ou seja, precisamos muito de mão de obra, precisamos muito desse conhecimento. Por outro lado, a gente está vendo uma transição onde cada vez mais nós vemos pessoas jovens em cargo de liderança ou em cargo de conhecimento. Então, o que eu quero dizer é que essa juventude que já nasceu digitalizada, essa juventude ela tem um conhecimento já inato, um conhecimento que falta só um pouquinho mais de desenvolvimento para ela se despontar. O que eu gostaria de dizer é que, por mais que a tecnologia, seja cyber, ou seja DevOps, ou seja qualquer coisa, pareça uma coisa tão complicada, essa complexidade para essa geração como a minha, que não tinha essa bagagem, não era digitalizada, não tinha uma mente digital, não tinha uma mente de multitarefa, porque esses jovens são multitarefas, esses jovens têm uma habilidade, uma rapidez no pensamento, que são características necessárias para uma tomada de decisão hoje em dia. Então, eu só queria dar uma mensagem para esses jovens que eles já deram um bom passo em se digitalizar, em ter essa mente de gamer, essa mente que é multitarefa para todo lado. Eu acho que eles estão preparados, eles têm a mente muito mais aberta. O que eu acho que falta no meio da camada, são condições ou instituições que abracem esses jovens para que eles deem esse salto mais rápido, que seria a parte da educação. Não temos uma universidade de tecnologia, ou não está tão disseminado assim. Talvez o que eu não sei se você vê, Jaqueline, na internet a gente vê vários cursos de graça, vários cursos de programação, várias tentativas de ajudar ou de dar acesso à informação, porque no final do dia nós estamos falando de acesso à comunicação, acesso a conhecimento. Então, na minha opinião, a distância não está tão grande assim, porque essa juventude está bem preparada, na minha opinião. O que falta é essa aceleração, esse próximo passo. Outro dia eu ouvi de um jovem, inclusive, dizendo que essa é uma geração que já fala, já se comunica com a tecnologia, né? O que falta são os decisores pensarem uma política que estimule a presença desses jovens no mercado de tecnologia em si. Mas eu queria saber de você, Marcos, como executivo de cibersegurança, o que mais te preocupa hoje, pensando no momento atual e nas novas tecnologias que a gente tem visto desenvolver, por exemplo, a inteligência artificial? Tá. Essa também é uma ótima pergunta, Jaqueline, e eu só queria voltar um pouquinho a por que nós estamos assim, ou por que nós estamos aqui,
antes de falar um pouquinho para onde nós estamos indo, tá? Se a gente for olhar um pouquinho esse cenário atual, vamos falar, o cenário atual de tecnologia, o cenário atual de cyber, nós vemos alguns componentes, ou vemos alguns fatores que nos coloca até aqui, e esses fatores precisam ser compreendidos. Então, vamos colocar dois tipos de fatores, os fatores mercadológicos, que é a pandemia, ela trouxe ela acelerou muita coisa, ela teve muito impacto, dos dois lados. Teve impacto do ajuste que as empresas tiveram que fazer, dos ajustes que os funcionários tiveram que fazer, de acessar as coisas em outro lugar, de outra forma. Então a gente vê, esse daí parece simples, mas é uma coisa muito fundamental que houve, porque antes da pandemia, todo mundo estava dentro da empresa num ambiente seguro, num ambiente controlado. E a pandemia quebrou tudo isso. A pandemia quebrou o elo de confiança. Por outro lado, qual foi a consequência negativa da pandemia? Ela abriu a porta para esses ataques. Esse foi o melhor momento, é um momento propício para os ataques. Está todo mundo em casa, está todo mundo despreparado, está todo mundo menos seguro. Então virou esses dois lados. Um lado você se torna mais vulnerável, do outro lado você recebe muito mais ataques. Então acho que esse daí precisa ser pontuado do que mudou. Outra coisa que mudou, e vem muito em cima dessa nova geração, vem muito em cima de uma pressão de transformação digital, que é a mudança para a nuvem. A mudança para a nuvem, a transformação digital fez tudo ir para outro lugar. Hoje você acessa qualquer coisa de onde você estiver e você não se importa o que você vai buscar e onde vai buscar. Então, a parte de transformação digital trouxe uma outra consciência muito mais forte, que é a consciência da segurança de nuvem ou cloud security. Então, a necessidade de estar seguro mudou de lugar. E hoje ele pode estar em qualquer lugar, desde que saia do seu celular, saia de qualquer dispositivo. Isso também é um outro fator importante que mudou para a gente estar nesse cenário. E o fator do cloud security, o fator da nuvem, traz um desafio muito maior do que nós tínhamos, Jaqueline, porque antes, quando nós estávamos dentro de uma empresa, você conhecia a empresa e você conhecia todos os seus controles. Você sabe onde estavam todas as portas, todas as janelas, você sabia se tinha cadeados, você tinha controle do seu ambiente. Quando a coisa vai para a nuvem, você não sabe o que está lá, você tem uma dificuldade, porque é tão dinâmico esse mundo, que não tem um responsável pela cloud, pela nuvem. Então você começa a ter alguns desafios. É tão dinâmico que você já não sabe o que você tem, porque muda toda hora. É tão dinâmico que não existe uma pessoa que é responsável pelo compliance ou a governança. Você não sabe se você está infringindo o artigo 5 da LGPD ou se você está infringindo o artigo do PCI. Você não sabe, porque é tão dinâmico. É um outro mundo. E se acontecer alguma coisa, você tem dificuldade de saber por onde você começa a procurar. Então, é só uma forma de mostrar que o mundo é diferente. Esse mundo que a gente está vivendo é diferente. E aí você trouxe um pouco esse desafio da inteligência artificial. A inteligência artificial, no nosso caso, do ponto de vista de uma empresa de cyber, ela sempre esteve presente nas nossas soluções, porque para você ter sucesso nesse ambiente de transformação digital, necessariamente tudo que você fizer, ele tem que ter machine learning, porque o ser humano já não consegue dar conta, porque é tudo automatizado. Então,
tudo que a gente fala do ponto de vista de transformação digital e cloud security, por exemplo, ele já vem com machine learning, ele já vem com inteligência artificial, porque você precisa ser muito mais preditivo, você precisa saber tudo antes do fato. Basicamente é isso aí. Então, a inteligência artificial ela só vai intensificar todo esse processo de digitalização e de transformação digital. Mas aí você também traz um outro ponto, que foi de onde você começou, Jaqueline. O que nós fazemos para melhorar essa situação dos jovens ou como que a gente ajuda a diminuir esse gap de ter, por um lado, pessoas que não têm a sua condição de trabalho frente a um mercado que está precisando de milhões de pessoas para trabalhar num segmento um pouquinho mais especializado. Então, eu acho que o meu ponto de atenção aí é como pegar carona desse perfil que eu falei, desses jovens que já tem eles são muito mais ágeis para uma adaptação, eles não criam nenhuma resistência para adaptar ao novo, porque o novo é todo dia para eles. Olha a tranquilidade com que esses jovens jogam videogame. Várias telas, é gente atacando para todo lado, é aquela confusão e todo mundo tranquilo lá, mexendo nas coisas, como se eles tivessem a maior tranquilidade de gerenciar o caos. É um pouco disso, né? Mas eu quero dizer que a inteligência artificial, ela está vindo para acelerar, ela está vindo para ajudar. Então, como é que a gente realmente consegue dar condições? E eu volto ao primeiro ponto, ao mesmo ponto que na minha opinião, nós precisamos ter entidades de ensino ou um grupo empresarial que acolha, que provê esse conhecimento, que dê condições para que nesse estágio eles avancem. Ou seja, é uma questão que a sociedade precisa abraçar, né, Marcos? Eu acho que sem isso a gente não vai criar essa legião de especialistas que o mercado tanto demanda. Porque no final do dia é só uma questão de oportunidade, Jaqueline. Eu tenho certeza disso. Não é uma questão de oportunidade. Bacana. Marcos, agora eu queria ouvir um pouco do profissional, Marcos, o líder, Marcos. O que é que te inspira no dia a dia? O que me inspira no dia a dia? No meu caso específico, pessoalmente, né, além dos desafios de ajudar ao nosso país, ajudar a sociedade, ajudar as empresas a se tornarem mais seguras através da tecnologia, né, eu tenho um respeito e uma admiração muito grande pelo ser humano. Então, das minhas paixões no que eu faço, onde eu estou hoje, é cuidar das pessoas, é desenvolver as pessoas da forma mais profunda que você imagina. É usar o melhor de cada um, é você cuidar do profissional como ser humano. E a partir daí, tudo fica fácil. O desenvolvimento, o conhecimento, mas se você conseguir tocar essas pessoas de uma forma humana, com entendimento, com cuidado, esse é uma das minhas principais aspirações como uma pessoa que tem pessoas abaixo dela, tem pessoas que trabalham com ela. Então eu tenho uma admiração e respeito muito grande por todas as pessoas que trabalham comigo. Muito interessante você citar isso, porque tem tudo a ver com a minha próxima pergunta. Eu ouvi essa semana de uma mulher líder de equipe que está sendo estimulada a pensar em coisas que ela gostaria que tivessem dito para ela antes de assumir a liderança.
Então, eu refaço aqui a pergunta para você. Antes de você assumir a liderança, o que você gostaria de ter ouvido? Olha, voltando um pouquinho para trás, olhando um pouquinho para trás, essa resposta que eu te dei foi a resposta que eu aprendi que eu sou hoje. Eu nunca tive um mentor, assim, uma das dificuldades é que você, na maioria das vezes, não tem ninguém para te dar, para ser um guia, para mostrar um caminho que você consiga chegar mais rápido, respeitando a sua condição, respeitando o seu perfil, respeitando o que você é. Eu acho que esse talvez seja uma coisa que, na maioria das vezes, faltam, porque a maioria dos líderes, os líderes são diferentes. Mas eu acredito que hoje a gente está entrando nessa fase do capitalismo consciente, nessa fase que, se a gente não cuidar das pessoas, fica difícil, a gente não consegue. Olha, vamos dar uma olhada rapidamente nesse cenário pós-pandemia. Você conhece alguém que não teve burnout? Você conhece alguém que não se estressou emocionalmente ou que tem uma dificuldade com essa... Não tem, é difícil. Então, a gente precisa saber que as pessoas precisam ser cuidadas para que elas consigam efetuar, consigam exercitar, consigam produzir. E isso é um cuidado que muitas vezes não tem. Mas eu diria para você que o que eu não tive, eu sei que muita gente não teve, é alguém mostrando um caminho, mostrando algumas ramificações, algumas possibilidades para você ir. Porque desafio faz parte, desafio ele te engrandece, ele te fortalece, mas você não precisa fazer isso sozinho. Você poderia ter ajuda durante o seu percurso. Muito interessante essa sua colocação. Você não precisa fazer sozinho. Você tem um não solta a mão do outro, né? Acho que é super importante. Mas, Marcos, você é um dos idealizadores do Instituto Pactuar, né? Conta para a gente qual é o objetivo do Instituto e o que já foi conquistado até aqui. Foi um acontecimento bem agradável. Então, na verdade, eu estava participando de um curso, e nesse curso tinha uma outra pessoa negra, e me chamou a atenção, como chamou a atenção dele, de que nós éramos os únicos negros desse curso. Aí ele entrou em contato comigo, e ele é, na verdade, um africano que veio para o Brasil. E esse africano veio para o Brasil com aquela imagem. O Brasil é um país diverso, é um país acolhedor, então deve estar tudo certo. Aí, quando ele chegou aqui, ele sentiu essa disparidade que nós temos na sociedade. E aí ele me chamou, o Kwame me chamou e conheceu outros líderes, outros executivos negros. E aí nós nos encontramos virtualmente, né? Demorou um ano para a gente se conhecer pessoalmente. E aí surgiu essa ideia de que aquelas pessoas que estavam ali, elas poderiam fazer mais para ajudar no desenvolvimento de pessoas negras de média gerência a atingir cargos de liderança, para que a gente pudesse mostrar a diversidade, pudéssemos criar um mundo melhor. Então, nasceu dessa ideia o Pactuar, através da liderança do Kwame. Aí nós temos várias pessoas incríveis nesse instituto, presidentes de empresas que a gente não conhecia, que são negros, vice-presidentes de empresas brasileiros que têm cargo de liderança em empresas multinacionais fora do país, mulheres fantásticas, poderosíssimas, e nós tivemos uma felicidade muito grande de saber que
aqui no Brasil nós temos uma qualidade incrível de líderes negros que querem ajudar a mudar um pouquinho esse cenário. E uma das coisas que o Pacto A fez, e a gente está fazendo, está ainda em evolução, uma delas foi sessão de mentoria. Então, nós selecionamos algumas pessoas negras, homens, mulheres, que estavam em cargo de liderança, e cada um de nós iniciamos um processo de mentoria, mentorando essas empresas, fazendo justamente, Jaqueline, aquilo que você fez da pergunta. O que falta quando você está num estágio, numa posição solitária? Como alguém que já passou por isso, como que alguém pode te contribuir com a sua visão, né? Aumentar a sua visão, como que a gente pode contribuir para que ela consiga progredir dentro de uma carreira empresarial. Então, foi assim que nasceu o Pacto A, muito em cima da gente ajudar de uma forma genuína, né, contribuir com as nossas experiências, como que eu posso ajudar essa pessoa a crescer e se desenvolver. E a gente continua amadurecendo essas ideias com novas formas de atingir esse mercado. Muito inspirador, Marcos. E principalmente porque você citou, quando veio para o Brasil com a ideia de que, como nós somos uma população com maioria negra, o racismo aqui não existiria. Falando em racismo estrutural, Marcos, como é que esse tema é tratado no setor de tecnologia? De uma forma geral, é tratado muito bem, porque esse é um setor que é muito diverso já na entrada, de forma natural. Então, nós temos... Eu não vejo esse segmento com dificuldade, né? Eu vejo esse segmento com uma aceitação muito maior, tá? E se você for olhar a maioria das empresas de tecnologia, e a Palo Alto é uma das empresas, a Palo Alto Networks é uma das empresas que eu tenho muita admiração e paixão, principalmente porque ela é uma empresa muito inclusa. É incrível, todo tipo de inclusão, de diversidade, ela é abraçada de uma forma muito natural aqui, Jaqueline. Assim, é incrível como a cultura dessa empresa ela é perene e genuinamente inclusa e diversa, de todos os tipos que você imagina, de uma forma natural. Ela foi conquistada, não era assim, aconteceu, e hoje a gente reconhecidamente, globalmente por isso, dessa forma natural. Isso faz com que o nosso olhar, ele é diferente. O nosso olhar também é diferente, não porque você precisa ser assim para atingir alguma coisa. Nós sabemos do valor da diversidade e da inclusão. Nós sabemos do valor de ser diferente, de ter um olhar diferente. E as empresas a maioria das empresas de tecnologias já tem essa característica de inovação, de olhar desta forma. Então, eu estou num segmento que não passa por esses desafios. Mas, pensando que tecnologia hoje não está restrita ao setor de tecnologia, ou seja, todas as empresas consomem tecnologia em maior ou menor medida, mas todas caminham para transformação digital, o que você recomendaria para as empresas em geral, do ponto de vista de inclusão, de diversidade, mas pensando em tecnologia? Cada pergunta, Jaqueline, essa aí, essa pega. Eu vou te dar uma resposta baseado na Palo Alto e baseado um pouquinho nessas interações que nós temos com o Pacto A. Tá? Uma delas
é que, e essa delas que eu vou falar, é o que acontece aqui na Palo Alto. A diversidade, a inclusão, ela tem que vir de cima para baixo. Claro, depois tem que fazer todo o trabalho, mas ela tem que começar de cima. E nós temos um CEO e uma pessoa líder de RH aqui na Palo Alto que é 100% diverso e incluso. E a hora que vem essa liderança mostrando que o caminho é esse, não há possibilidade natural, tudo acontece. Então, a primeira opinião, um insight que eu daria é que a liderança precisa ter essa consciência do poder que ela tem de mudança. Ela tem o poder para mudar muita coisa dentro das empresas. E tem uma coisa interessante, Jaqueline, que independente da empresa, se você fosse para qualquer empresa, perguntasse para todos os funcionários qual seria a empresa dos sonhos ou qual a característica que eles gostariam de ter das empresas dos sonhos, todo mundo vai falar a mesma coisa, todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer ser bem respeitado, quer ser bem tratado, quer tratar bem, quer estar num ambiente saudável, num ambiente seguro, então todo mundo quer a mesma coisa. Isso é importante porque o líder, o dono, o head, o presidente, o C-level, ele tem esse poder de transformar a empresa de cima para baixo. Então, a primeira coisa que eu diria é, tem que começar de cima para baixo. E ele vem bem, mostrando o exemplo. Esse é um desafio, você sabe muito bem que não são todas as empresas que estão nesse grau de maturidade de aceitar isso, ou não tem a ajuda necessária para começar essa transformação, para saber que, do ponto de vista de negócio, eles estarão melhor ou eles terão crescimento com isso. Então, não é tirar uma coisa e colocar outra. Então, primeiro ponto de vista que eu colocaria é começa de cima, o poder de cima é muito importante, faz tudo acontecer. E do ponto de vista de tecnologia, olhando agora um pouquinho mesmo do ponto de vista de Palo Alto Networks, o mundo está mudando tanto que precisa de conhecimento e essas empresas precisam fazer uma validação do que eles têm hoje para onde eles estão indo, que são os componentes de arquitetura. Hoje, a arquitetura de rede é muito importante. Então, se essa empresa precisa ser ágil, os seus componentes de tecnologia precisam ser ágil. E aí eu falo uma outra coisa também, Jaqueline, que é o seguinte, eu sei que nós sabemos que a empresa não tem investimento para fazer tudo, mas do ponto de vista de tecnologia, um dos pontos de vista ou recomendações que eu gostaria de falar para qualquer empresa é faça uma avaliação da sua arquitetura atual, tecnológica, em cima para onde você está indo, e comece o investimento priorizando o que é mais importante. Não dá para fazer tudo, mas priorize o que é mais importante. O que eu quero dizer é, qual é o ativo que precisa ser protegido nessa empresa para que ela, se acontecer alguma coisa, permaneça produzindo, permaneça ativo, porque eu vou falar uma outra coisinha rápido para você, Jaqueline. Se a gente for olhar, a maioria das empresas que foram invadidas no Brasil, maioria, independente do tamanho, independente de qualquer coisa, eles tiveram sempre um ponto em comum, que foi a falta de processo para resposta a incidente. Então, vamos supor que você não conseguiu fazer a lição de casa, não tem investimento para tudo, mas se você não tiver minimamente um processo definido, planejado para resposta a incidente, você terá muito mais problema. O que eu quero dizer é que
Não é só prevenir, você tem que prevenir, mas você tem que estar preparado para que, se alguma coisa acontecer, você tenha rapidez para responder àquele incidente. Então, é um pouquinho de você colocar um pensamento estratégico, empresarial, por um lado, tecnológico, e o outro lado é a responsabilidade que cada um dos líderes deveriam ter para contribuir para melhorar esse mundo. E a diversidade, a inclusão faz parte disso. A gente só tem um mundo para viver, né? Pelo que eu sei. Marte ainda não está pronto. Ainda não, Marcos. Muito bom falar com você, Marcos. Super obrigada, muito inspiradora a sua fala. Eu agradeço muitíssimo o seu tempo e espero que possamos voltar a falar em breve. Muito obrigado, boa sorte. A última mensagem para esses jovens é: continuem seguindo seus caminhos aí, continuem aprendendo. Conhecimento é tudo na vida. Nós estamos na geração do dado é o combustível do mundo, então continue aí se desenvolvendo.